Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês estiverem medido, vocês também serão medidos. Porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio. Ou como você dirá a seu irmão, deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio. Hipócrita. Tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Essa passagem é um trechinho do Sermão do Monte que o nosso querido Jesus nos trouxe. Ela foi relatada em Mateus capítulo 7, do primeiro versículo até o 5º. Por que eu estou trazendo essa passagem? Porque eu percebo que as pessoas têm um entendimento muito errado, tá? Dessa passagem e em especial do primeiro versículo, que seria o seguinte: não julguem para que vocês não sejam julgados. Hoje em dia a gente vê o senso comum e o tempo todo, a gente vai fazer um comentário, uma crítica, qualquer coisa, a pessoa já vem e fala assim: ah, você não tem que julgar, para de julgar, Jesus ensinou pra gente que a gente não pode julgar, né? E você está pregando o amor de Jesus, mas você está aqui julgando. Isso não é o que Jesus ensinou. Vamos devagar. Por que eu estou trazendo isso? Porque Jesus aqui, ele está dizendo que a gente não pode julgar, concordo plenamente. Só que aqui ele diz, ele mostra por que a gente não pode julgar. Porque a gente também está no mesmo pecado. A gente está julgando uma pessoa pela conduta dela, tá? Por atitudes dela, mas Jesus mostra pra gente, ele chama a gente de hipócritas, porque nós também temos uma conduta errada. Então o que acontece? E ele mostra aqui no final que a partir do momento onde a gente corrige a nossa conduta, a partir do momento em que a gente vive uma vida onde uma vida que Deus espera da gente, sem erro, tá? Dentro da verdade e cumprindo exatamente com o que Jesus nos ensinou, quando a gente começa a viver essa vida, a gente deve sim julgar, a gente deve sim chegar e cutucar o nosso irmão e falar que ele não está seguindo um caminho legal. Aqui, ó, o final fala exatamente isso. Tire primeiro a trave do seu olho, ou seja, se corrija. Corrija a sua conduta, corrige o que você precisa de corrigir ainda na tua vida, começa a viver efetivamente com Jesus Cristo, a caminhar com Jesus Cristo. Não é uma vida onde você está vivendo para o Cristo que é só da boca para fora, mas passa a viver realmente para o Cristo. As suas condutas, as suas atitudes, os seus pensamentos, ele vai mudar naturalmente. Porque não tem como, não cabe dentro de uma vida você dizer que você caminha com Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo você comete pecados. Isso não existe, não existe. Então o que ele fala? Primeiro você vai tirar a trave do seu olho, você vai se corrigir, você vai passar a ter uma vida repleta do Espírito Santo. Então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Ou seja, aqui ó, então você verá claramente para tirar o cisco. Ou seja, então você pode sim ter uma atitude ali, ter uma fala que seria um julgamento no senso comum que a gente ouve o tempo todo, né? Seria uma fala para poder ajudar esse irmão a mudar o caminho dele, mudar a conduta dele. Entende? Isso é muito importante, porque as pessoas elas ficam o tempo todo dizendo que a gente não pode julgar, e principalmente a igreja, né? Principalmente os cristãos, aqueles que conhecem a verdade e que caminham dentro conforme a verdade, né? O senso comum, o mundo, né, fica o tempo todo falando assim, não, vocês não podem julgar, porque se vocês estiverem julgando o seu irmão, vocês não estão agindo com amor, conforme Jesus ensinou. Não, isso é um grande engano de Satanás. Porque qual é o plano de Satanás? Por que Satanás colocou na cabeça das pessoas essa interpretação errada da Bíblia? Porque Satanás não quer que a igreja, quando ela vê alguém que está se perdendo, Satanás não quer que a igreja resgate aquela pessoa. Então, criou-se essa coisa do que? Ah, igreja, não julga não, você não tem que falar nada. O outro lá está se afundando, você não vai falar nada. Por quê? Porque eu quero ele para mim. Eu quero que ele se afunde mesmo para ele continuar aqui me servindo. Esse é o plano de Satanás. Entende? Então, ele colocou no senso comum essa ideia de que a gente não pode julgar com o único objetivo de calar a igreja, de calar aqueles que praticam a verdade e conhecem a verdade.
Entendem? Só que aí, de novo, para a gente julgar e para a gente poder fazer uma crítica ao nosso irmão para ajudá-lo a sair desse caminho, primeiro a gente tem que olhar para dentro de nós e ter a certeza de que a gente está vivendo uma vida como Cristo espera de nós. Esse é o primeiro ponto, como Jesus falou. Primeiro eu tenho que me corrigir. Primeiro eu tenho que viver uma vida para Jesus Cristo. Eu tenho que viver uma vida pautada na verdade e de acordo com a verdade que Jesus nos trouxe. A partir desse momento, aí sim, eu posso ajudar o meu irmão a se corrigir. Fora isso, com certeza, foi o que ele falou, a gente não deve julgar. Por quê? Porque eu estou errado. Eu estou tão errado quanto o meu irmão, como que direitos tenho eu de chegar e tentar corrigi-lo, se eu estou cheio de coisa para me corrigir? Concordo plenamente. Aí a gente não pode julgar. Mas, de novo, a gente tem que parar com essa questão de que, quando o outro falar, não, você não pode julgar, peraí, não é bem assim. A gente tem que olhar para dentro de nós e ver se a gente pode sim julgar ou não. Se a gente, primeiro, se a gente realmente está vivendo uma vida como Jesus espera de nós. Uma vida dentro da verdade. Para aí sim a gente poder levar essa verdade para as pessoas à nossa volta. Tá bom, gente? Então, que Jesus Cristo, eu peço ao Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe com sabedoria para que a gente, Jesus, possa nos enxergar primeiramente. Enxergar tudo aquilo que a gente precisa de se corrigir, Jesus. Para que a gente possa cada dia mais alegrar o Senhor na nossa fala, nas nossas condutas, nos nossos sentimentos. Jesus, eu peço ao Senhor, Jesus, através da Tua graça, que seja derramado o Espírito Santo sobre cada um de nós e que a gente possa nos enxergar. E através da Tua força, Jesus, a gente possa se transformar e viver uma vida como o Senhor espera de nós. E a partir daí, Jesus, que a gente possa, com essa vida plena do Senhor, cumprir com o nosso chamado aqui, Jesus, e auxiliar todas aquelas pessoas que não Te conhecem a passar a viver uma vida também para o Senhor. Jesus, eu Te peço que o Senhor me esvazie cada dia mais, que o Senhor nos esvazie cada dia mais, para que o Senhor possa habitar cada dia mais dentro de nós. Muito obrigado, Jesus. E que nós sejamos a luz desse mundo, que nós possamos ser seus apóstolos nos dias de hoje e possamos levar a Tua verdade, o Teu consolo, a Tua palavra, levar o Teu amor e os Seus ensinamentos a todos aqueles perdidos e que tanto sofrem por não Te conhecer, Jesus. Amém. Que vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo.